Fala galera! No vídeo passado desse anime, vimos que Caim, ao ganhar sua luta contra a Capitã dos Cavaleiros Reais, acabou cativando a moça. E agora, ele conseguiu mais uma esposa, totalizando 3. No vídeo de hoje, vamos ver mais um pouco dessa história que está bem engraçada. Mas antes, já sabem né? Deixa aquele like e inscrição braba que ajuda demais, beleza? Bora pro recap! O episódio de hoje começa com Caim lendo aquele livro antigo deixado por Yuya, o outro reencarnado do Japão que fundou o reino onde Caim vive hoje. Ele se apresenta e diz que é o primeiro rei desse reino, e também é japonês. Fala também que decidiu manter os registros das coisas que foi descobrindo daquele mundo. Ele conta também que sofreu um acidente e achou ter ido de comes e bebes. Mas felizmente, ele foi levado logo em seguida para o mundo onde está hoje. Nesse momento, Silk e Telly chegam por trás dele e perguntam o que ele está fazendo. Caim se assusta e logo fecha o livro, e diz que estava apenas estudando. Em seguida, elas insinuam que poderiam estudar junto com ele. Mas Caim inventa uma desculpa esfarrapada e foge delas. Mas quando ele pensava estar livre, Tijuana, sua nova esposa, também o encontra. E ele também foge dela e vai para casa. Caim diz que hoje é um dia muito importante e ninguém pode incomodá-lo, já que ele acaba de completar seus 12 anos e agora ele deve ir na guilda se registrar como um aventureiro. Ele chega no local e acha incrível tudo aquilo. Lembra muito os jogos que ele havia visto em sua vida passada. Ele vai até a recepção e a moça lhe entrega um formulário. Caim preenche tudo e entrega a ela. Em seguida, ela diz precisar de uma gota de sangue dele para registrá-lo na guilda. Caim faz assim como pedido e logo recebe o seu cartão de identificação da guilda. Após isso, ele agradece e alguns valentões chegam e dão em cima da atendente. Ao ver Caim, eles tentam atacá-lo, mas nem sequer conseguem tocar no garoto. Caim desvia facilmente de todos os ataques. Mas antes que Caim reagisse, um aventureiro que aparenta ser bem forte vem e defende ele. E Caim agradece pela ajuda, mas o aventureiro diz que não o ajudou, e sim fez aquilo pelo bem dos outros, já que pode ver claramente que Caim é muito forte. O aventureiro pergunta seu nome e Caim responde a ele. Eles sentam em uma mesa e começam a conversar. O aventureiro fala que os movimentos de Caim foram muito bons e pergunta onde ele aprendeu. Caim fala apenas que desde pequeno treina com professores particulares. Caim pergunta sobre o que os valentões o chamaram. Ele explica que Chama de Gelo é o nome do grupo dele, já que ele usa uma espada em chamas e sua esposa usa magia de gelo. Logo em seguida, ele mostra seu cartão de aventureiro e Caim vê que é completamente dourado, o que indica que ele é um aventureiro rank A. Caim acha isso demais, e Claude diz que isso não é nada perto do primeiro rei, que era rank SSS. Nesse momento, a esposa de Claude chega e dá uma cajadada na cabeça dele, e pergunta por que diabos ele está bebendo tão cedo. Ela fica muito brava, mas quando Caim fala com ela, ela acha ele fofo e fica mais calma. Em seguida, ela puxa Claude pela orelha e se despede de Caim. Após isso, Caim vai procurar uma missão para fazer. Parece apenas ter missões bem chatas, mas ele finalmente encontra uma boa. O objetivo da missão é caçar goblins. Caim fica bem empolgado e vai correndo, mas antes de começar sua primeira aventura, Tijuana o encontra e diz que irá junto com Caim. Mesmo contra a vontade do garoto, ela arrasta ele e vão para dentro da floresta. Ao ficar sozinha com ele, ela começa a fantasiar várias coisas. E nesse momento, Caim usa a habilidade de rastreio e encontra o tal grupo de goblins. Quando chegam no local, observam que é uma vítima. E alguns goblins estão também naquele lugar. Tijuana lida facilmente com alguns, porém aparecem mais. Caim usa magia de fortalecimento nela e a elfa fica bem mais forte e derrota todos com facilidade. Mas após acabarem com os goblins, aparecem alguns lagartões verdes. Caim manda Tijuana fugir com o aldeão e facilmente aniquila todos os lagartos. Caim volta para a guilda e informa que derrotou 30 lagartos verdes. E a atendente acha incrível e vai falar com seu superior, que convoca Caim na sua sala. O cara começa a insinuar que Caim está trapaceando, já que nenhum novato derrota 30 lagartos verdes no primeiro dia, e ameaça remover o registro de aventureiro dele. Mas antes que ele pudesse fazer algo, o líder da guilda aparece e pergunta o que houve. O corno diz que Caim estava trapaceando, e por isso iria remover o registro de aventureiro. Porém, o mestre da guilda vem e analisa Caim. Logo em seguida, ele diz que Cedric estava muito errado, já que aquele que ele chamou de trapaceiro é o noivo de Tijuana, a irmã dele. E ele é o Barão Caim, o herói que salvou a princesa de 30 orcs. Cedric fica chocado ao saber quem ele realmente é
e se desculpa muitas vezes. Tijuana fala ao líder da guilda os feitos de Caim, e ele acha justo subir o rank dele para A, mas com uma condição: ele deverá derrotar alguns bandidos. O irmão de Tijuana pede desculpa pelo inconveniente e diz que ficou surpreso em saber que sua irmã havia noivado, mas ao conhecê-lo, ele acabou ficando mais tranquilo ao ver que ele é uma boa pessoa. Um tempo depois, Caim acorda com sua empregada chamando e dizendo que ele está atrasado para a prova de admissão. Caim se arruma e vai correndo, mas avisa a Sylvia que está tudo bem, e simplesmente se teleporta para o local do teste. Em seguida, Caim vai à recepção e o rapaz entrega a ele um papel com as informações de onde ele irá fazer sua prova. Caim chega na sala e vê que nem Teles nem Silk estão na sala dele. A instrutora explica como será a prova e logo aplica. Caim rapidamente termina e começa a dormir. A instrutora vem falar com ele e pergunta se está tudo bem ficar relaxado desse jeito. Caim a responde e diz que está tudo bem, já que ele já respondeu todas as questões. Mais tarde, eles terão um teste de magia. A professora diz que eles devem usar as magias mais fortes que conseguirem, e que está tudo bem, já que há uma barreira que protege eles. Logo, os primeiros alunos começam e jogam magias bem fracas nos alvos. Caim pensa que não deve exagerar, e usa um simples tiro de fogo, que destrói o alvo, o muro e parte da floresta atrás dele. A professora fica completamente chocada e diz que não há mais nada para ele fazer ali, e que ele deve se apressar e ir para o teste de espada. No local, Caim encontra Claude, que logo chama para fazer uma batalha simulada. Caim tenta negar, mas o instrutor insiste que ele vá. Sem alternativas, Caim vai e logo eles começam. Caim parte para cima e começam a trocar ataques. Claude se empolga e diz que Caim é muito forte, e logo aumenta seu poder. Eles vão lutando e impressionando a todos. O instrutor logo interrompe e diz que eles devem parar logo, já que uma luta simulada desse nível irá desanimar todos os alunos presentes, e manda Caim ir embora, e ele deve voltar apenas para pegar seus papéis de aprovação. Outro dia, Caim vai até o rei, que o pergunta o que foi tudo aquilo no teste de magia. Caim explica que apenas usou uma simples bala de fogo, e por ter uma proteção mágica, ele achava que não iria danificar nada. O rei também pergunta o porquê dele ter feito os testes junto com os plebeus, e o rei explica que ele deveria ir para a recepção norte, onde ficaram os nobres, e fala também que Telestia ficou muito brava por não poder ver ele. O rei também complementa que já avisou ele várias vezes para não exagerar. Mais tarde, Caim volta à escola e vai ver sua nota. Ele descobre que ficou em primeiro de todos os alunos, enquanto Teles ficou em segunda e Silk em terceira. Um tempo depois, Caim avista sua irmã e manda um oi para ela. Ela, ao vê-lo, vem correndo e pula em cima de Caim, abraçando e se esfregando nele, e fala que estava com muita saudade, já que ele nunca vai para a mansão deles. Também o parabeniza por ter passado em primeiro, e diz estar ansiosa para ver o seu discurso, já que todos os anos o primeiro colocado faz um discurso a todos os novatos. Caim chega no salão e encontra suas duas noivas, que falam que ele ficou muito lindo no uniforme escolar. E em seguida, eles se sentam e o diretor inicia a cerimônia de admissão. Chama Caim para o palco para fazer o seu discurso e ele faz. Caim pede-se desculpa por ter confundido e ter feito a avaliação junto com os plebeus, mas fala que quer passar sua estadia ali fazendo muitos amigos sem ligar para linhagens sanguíneas ou status de nobreza. Após ele terminar, todos o aplaudem e o rei aparece. Fala algumas palavras para todos enquanto dá alguns tapas nas costas de Caim. Todos começam a rir e chega o momento da primeira aula de Caim. Como esperado, ele senta ao lado de Silk e Teles. A professora chega e se apresenta, e manda eles decidirem logo para qual divisão eles gostarão de ir. Caim não pensa duas vezes e diz que irá para a divisão de aventureiros. Porém, Silk e Teles negam frontalmente e falam que ele é um nobre e tem terras em seu nome, e que por isso ele deve aprender muitas coisas sobre nobreza. Porém, ele pode fazer isso e também participar da divisão de aventureiros. Mais tarde, eles vão saindo da sala e Caim vê aquele gordinho encrenqueiro arrumando confusão com sua amiga Parma. Caim fala que ele não deveria estar fazendo isso, e que não há distinção entre nobres e plebeus naquela escola. Ao ver que é Caim quem fala, eles ficam assustados, e ficam mais ainda quando Teles e Silk também aparecem, e pedem desculpas e se ajoelham. Depois saem correndo pedindo desculpas. Caim fala com Parma e se desculpa por eles estarem importunando ela logo no primeiro dia. Parma diz que não há problema,
e que ela está feliz em estar estudando na mesma escola que ele, e que é uma pena eles não estarem na mesma turma. Caim, por sua vez, parabeniza a garota por estar na turma A, já que apenas os melhores vão para lá, e fala também que se ela tiver algo que não saiba, ela pode contar com ele para tirar suas dúvidas. E nesse momento, Teles e Silk diz que ele parece ser bem próximo dela, e fala que querem conversar com a garota. E enquanto isso, Caim deve ficar de joelhos esperando. Caim aceita e fica esperando, mas enquanto esperava, uma voz vem em sua mente e manda ele ir até a biblioteca. E assim ele faz. Ao chegar, ele vai até um lugar estranho e é teleportado para um tipo de sala. Lá ele encontra um cara que oferece café para ele. Caim acha muito estranho, já que não existe café naquele mundo. O cara suspeito fala que é um prazer conhecer ele, e diz seu nome, mas também fala o nome da sua vida passada, Shina Kazuya. Caim aceita o café e fica muito feliz em beber aquilo novamente. Caim pergunta quem é aquele cara que sabia até mesmo seu antigo nome. O rapaz fala que Caim não precisa ficar alerta. Fala que soube pelos deuses, e fala também que já sabe que ele também reencarnou. E logo após isso ele fala seu nome. Diz que é Yuya Tenra Hirasawa Sword, que é mais conhecido como o primeiro rei daquele mundo. Caim, ao saber disso, fica impressionado e fala que leu livros sobre magia de nível imperial que ele escreveu, mas diz que isso foi há 300 anos atrás. E se ele é mesmo Yuya, como ele teria aquela aparência tão jovem? E pergunta se ele não é um fantasma. Yuya, por sua vez, manda Caim usar sua habilidade de avaliação para saber quem ele é. Ao usar a habilidade, Caim nota que ele tem o status de Deus da criação. Isso se deve ao fato dele ter criado o mundo em que eles estão, e por isso ele se tornou um Deus da criação. Após conversarem um pouco, Yuya fala o porquê chamou Caim lá naquele mundo, e diz que os deuses pediram para ele treinar Caim. Caim responde que não vê motivos para isso, já que do jeito que ele está, já tem muitos problemas por ser forte demais. Yuya então pergunta se Caim consegue pegar o biscoito que está nas mãos dele, e se ele fizer isso, ele estará pronto, e não precisará mais de treinar. Caim não pensa duas vezes e tenta avançar para pegar o biscoito, mas para sua infelicidade, Yuya facilmente subjuga Caim, e diz que ainda falta muito para ele. Caim entende, mas pergunta o porquê dele precisar ficar tão forte. Yuya fala que existe alguém com quem ele precisa lutar. Alguém esse que 300 anos atrás fez as pessoas do mundo todo lutarem entre si e se eliminarem. Caim pergunta como ele fez isso, e Yuya fala que ele usou o oráculo para disseminar discórdia. E logo em seguida, o caos estava por toda parte. E essa pessoa ao qual ele tem que lutar é o deus maligno Aron. Yuya conta também que há 300 anos, ele e seus companheiros deram um jeito de selá-lo. Porém, há indícios que o selo tem enfraquecido e a qualquer momento Aron pode ser libertado. E por isso, Caim deve ficar forte para enfrentá-lo quando chegar a hora. Caim pergunta o porquê de Yuya não enfrentar Aron, já que ele é tão forte. Ele responde que não pode, já que assim como os outros deuses, ele não pode interferir diretamente no mundo terreno. E por isso, deixaram tudo nas mãos de Caim. Fala também que isso tudo tem a ver com a sua vida anterior. E Caim pergunta como isso tudo teria a ver com ele. E nesse momento, eles são teleportados. E Yuya fala que agora é o mestre dele. E quando Caim terminar a tarefa que ele tem, ele irá contar tudo para ele. Ele entrega um tipo de bússola que aponta para a direção da casa onde eles estavam. E o objetivo de Caim é chegar lá após atravessar aquela floresta cheia de monstros. Yuya fala que Caim deve subir de nível, já que ele deve estar por volta do nível 300. E para derrotar Aron, ele precisará no mínimo do level 600. Yuya fala que vai demorar bastante, mas ele não pode usar magia de teleporte. E Caim, nesse momento, pergunta o que acontecerá com a escola dele, já que ele provavelmente ficará muito tempo naquela floresta. Nesse momento, Yuya revela que eles estão em outro mundo, e que um ano ali é o mesmo que um dia no outro mundo. Então, isso não será um grande problema. Após isso, ele se despede e manda Caim voltar logo. Caim, sem alternativas, entra na floresta e começa a batalhar com vários monstros. Vai derrotando um por um. Nesse momento, o anime nos mostra o mundo de Caim. Silk e Teles vão até a mansão dele para ver como ele está, já que faz mais de um dia que não o veem. Sylvia, a empregada, abre a porta pensando ser Caim que havia chegado.
mas nota que as duas noivas de Caim estão na mesma situação que ela sem ter notícias dele. Silk e Sylvia começam a pensar que algo de ruim deve ter acontecido com ele, mas Telestia tranquiliza elas e fala que Caim é muito forte. Elas devem apenas esperar e ele com certeza logo estará de volta. Voltamos para Caim e vemos que ele está sendo pego por um monstro gigante e totalmente sem vontade e sem energia. Ele parece estar muito cansado e desmotivado, mas ainda assim derrota o monstro e cai no chão. Começa a pensar que não conseguirá mais sair daquela floresta. Diz que não dorme bem faz meses e não tem sequer energia para pensar direito. Nesse momento, ele escuta um som de um animal que aparenta estar sofrendo bastante e ele segue até o barulho e encontra o lobinho que aparenta estar bem ferido e doente. Caim, sem poder pensar direito, pensa em sacrificá-lo para parar seu sofrimento. Mas antes que ele apunhalasse o pobre lobo, ele tem um flashback e lembra da sua vida passada. Ele foi de base justamente protegendo as pessoas, e esse é o seu jeito de agir. Ele desiste de tentar sacrificar o lobinho, que daqui a pouco vocês descobrirão não ser um simples lobinho. Mas vamos voltar para a história. Ele decide, mesmo sem mana, tentar curar o bichinho. Ele tenta por 2 vezes, mas na segunda ele simplesmente desmaia de exaustão. Felizmente, na última tentativa ele conseguiu curar o lobo, que enquanto Caim estava desmaiado, derrotou todos os monstros que atacavam eles. Ao ver que Caim acordou, o lobo pula nele e começa a lambê-lo. Caim, ao ver que ele estava sozinho, decide levá-lo junto consigo, e dá o nome de Haku a ele, e agradece a Haku, já que graças a ele recuperou sua vontade de viver e agora tem que dar duro para protegê-lo também. Temos um time skip e agora Caim já está bem maior e com os cabelos longos. Notamos aqui também que Haku também cresceu bastante. E finalmente, eles dois chegam na casa de Yuya. Ele entra e Yuya diz que ele cresceu bastante e fala que é óbvio que isso aconteceria, já que passaram-se 4 anos. Yuya se espanta e diz que aquele lobo é um Fenrir. Caim diz que não, é apenas Haku, mas Yuya retruca e diz que sim. Ele com toda certeza é um Fenrir, uma besta lendária. E logo Caim faz um contrato com ele. Agora ele pode invocá-lo sempre que quiser. Em seguida, Yuya fala que ele seguirá para a segunda parte do seu treino, e seu professor será Doran, um cara que aparenta ser um elfo maromba. Seu treino começa e Caim não tem a mínima chance, e logo é nocauteado. No dia seguinte, ele acorda na casa de Doran e conhece sua esposa, Huri, e também apresenta o pet da família, um filhote de dragão chamado Gin. Em seguida, ela serve a comida e ao experimentar, Caim começa a chorar de emoção, já que fazia muito tempo que ele não comia algo tão gostoso. Em seguida, eles voltam a treinar e Caim continua levando um sacode, mas agora, diferente de antes, ele aguenta alguns golpes. Enquanto seguiam treinando, Caim se lembra do que Yuya contou após ele terminar seu treino na floresta. Yuya explica que Aaron era o deus da diversão, e ele usou um oráculo para fazer pessoas inocentes participarem de um jogo mortal, e muita gente se foi por conta disso. Yuya fala que se ele voltar, provavelmente fará isso de novo, e muitas pessoas importantes para Caim provavelmente vão de base. Caim fala que não quer isso de jeito nenhum, e pergunta como pode pará-lo. Yuya responde que ele deve simplesmente ficar mais forte. E nesse momento, voltamos para o treinamento com Doran. E agora, finalmente, Caim consegue lutar de igual para igual com Doran. Yuya, ao ver ele treinando, nos conta um pouco mais de como Aaron tem ligação com a vida passada de Caim. Vemos que ele e os pais de Caim foram convocados para aquele mundo juntos. E os 3 batalharam muito para conseguir selar Aaron. Mas infelizmente, os pais de Caim não resistiram e foram de base no processo de selamento. Voltamos a Caim, e enquanto ele se lembra disso tudo, ele entra em fúria e finalmente consegue derrotar Doran, e diz já ter a força suficiente para conseguir proteger quem é importante para ele. Doran fala que ele foi bem, e que seu treinamento acabou. E imediatamente após isso, Caim vai correndo para casa ver os túmulos onde seus pais foram sepultados. Yuya fala que eles sempre se preocuparam com Caim, e até seus últimos momentos, eles sempre tentaram achar uma forma de voltar para outro mundo para reverem seu filho. Caim agora entende o porquê de sempre ter ficado sozinho e começa a chorar. Agradece seus pais por sempre se preocuparem com ele e agradece também a Yuya por ter cuidado de seus pais. E nesse momento, Yuya diz que ele ficou bem forte
E Caim fala que foi graças ao seu treinamento. Caim se despede e diz que vai voltar logo ao seu mundo. Porém, Yuya o alerta que ele está lá há 5 anos. E provavelmente acharão ele estranho quando voltar tão grande. Yuya usa magia e retorna o corpo de Caim como era antes. Yuya fala também para Caim levar Haku. E Doran logo aparece e também manda levar Gin, o dragãozinho. Agora sim, Caim se despede e Yuya manda ele entregar uma espada ao rei atual. Caim chega em casa e todos ficam muito felizes ao vê-lo. Teles e Silk fizeram alguns biscoitos e Caim, ao ver, fica emocionado e começa a comer tudo descontroladamente. O vídeo de hoje começa com o rei relutando em acreditar que Caim realmente esteve com o primeiro rei. Caim insiste e diz que é verdade. Fala que ele está em outro mundo que ele mesmo criou e agora ele é um deus da criação. Caim mostra a katana que Yuya deu a ele e finalmente o rei começa a acreditar no que ele diz. O rei também pergunta sobre o treino dele. Caim fala que foi muito duro. Ele teve que enfrentar monstros muito fortes numa floresta e até treinou com um cara bem forte. E tudo isso durante longos 5 anos. Ao ouvirem que ele ficou lá por 5 anos, todos ficam chocados e não acreditam muito. Após isso, o pai de Silk fala que receberam um relatório da guilda, falando que Caim não completou a missão de capturar bandidos. E se continuar assim, o seu registro lá será cancelado. Caim se assusta e vai correndo para a guilda. Ao chegar, ele conversa com o líder de lá e fala que ele esteve muito ocupado durante esses últimos dias. E que esse é o motivo dele não ter vindo fazer sua missão de capturar bandidos. Ele fala também que sua noiva Tijuana também estava muito triste, já que nunca mais ela havia lutado com ele, e também diz que o amor acumulado que ela tem estava para explodir. Caim pergunta sobre o cancelamento do seu registro. E o líder pergunta a ele se ele não lembra a condição para manter seu registro de ranquear, que era completar uma missão de capturar bandidos. E como ele não fez até agora, em alguns dias o seu registro pode sim ser cancelado. Caim diz que não quer isso, e logo aceita a missão. Caim pergunta se ele só deve capturá-los, e o mestre da guilda diz que sim, e fala também o local onde é provável que os bandidos estejam, e complementa que eles ficam em um grupo de mais ou menos 10 pessoas. Mas que para Caim deve ser bem fácil conseguir capturá-los. Caim diz que logo irá, e já se teleporta para a floresta. Em seguida, usa magia de voo e logo avista o grupo de bandidos. Caim desce e se dá conta que suas 2 professoras do início do anime estão lá lutando com eles. Os bandidos, ao vê-lo, falam que mais um não fará diferença alguma, ainda mais uma criancinha daquelas. E dizem também que ele deveria estar no colo da mamãe mamando. Bom, eles não podiam estar mais errados, não é mesmo? Caim faz uma expressão séria e diz que eles pagarão caro por terem ferido suas professoras. E nesse momento, os bandidos vêm para cima de Caim, que por sua vez vai descendo a lenha em um por um, até derrotar todos. Após isso, Millie pergunta o porquê dele estar ali. Caim fala que apenas aceitou uma missão de subjugação da guilda, e seus alvos eram aqueles bandidos. Ao ouvirem isso, suas professoras se perguntam por que diabos ele aceitou uma missão perigosa daquelas, já que ele tem apenas 12 anos e esse tipo de missão é para rank C ou maior. Caim, nesse momento, revela que já é rank A, e elas ficam completamente chocadas. Caim diz que algumas coisas aconteceram e ele foi forçado a virar rank A. Em seguida, o mercador pergunta o que farão com os bandidos capturados, e Caim fala apenas que os levará para a capital e entregará eles para a guilda. Caim chega na cidade e, ao passar por lá com os bandidos numa jaula, deixa todos na cidade impressionados. Nesse momento, o pai de Parma agradece a Caim por ter salvado eles, e Parma logo aparece e vem conversar com Caim. A garota pergunta o que é tudo aquilo e Caim fala que são apenas bandidos que a guilda pediu. Parma então imagina que todo esse trabalho, junto com as obrigações de barão, devem ter feito ele ter sumido da escola nesses últimos dias. Ao ouvirem que Caim é um barão agora, Millie e Nina, suas professoras, ficam completamente chocadas e se desculpam por falar com ele de forma tão desleixada. Mas Caim diz que não precisa de formalidades, já que as duas são suas professoras há muito tempo. Millie fica muito feliz ao ouvir isso e não perde tempo e já se inscreve e deixa o like aqui no vídeo. Façam assim como ela, hein? Na verdade, abraça Caim colocando a cara dele nesse local aí que vocês estão vendo. Caim fica com vergonha
e logo corre com a carruagem falando que deve entregar logo os bandidos. Millie e Nina vão atrás dele, e logo Caim chega e reporta que já concluiu sua missão. Em seguida, aqueles caras chatos lá do início do anime chegam, e novamente dão em cima de Millie e Nina. Elas falam que não tem interesse neles, e o cara tenta pôr as mãos nelas, mas antes que ele pudesse tocá-las, Caim segura seu braço e manda eles pararem de incomodar as duas. Os aventureiros pilantras perguntam quem ele pensa que é, e logo lembram que é o garotinho que desceu o cacete neles um tempo atrás. Ao se darem conta disso, se assustam e recuam com medo. E ao recuarem, dão de cara com Claude, que também bateu neles anteriormente. E sem pensar duas vezes, eles saem correndo com medo. Caim vem falar com Claude, e ele fala que apenas estava dando uma lição neles por terem mexido com suas amigas. Claude pergunta a ele quem são suas amigas, e logo Millie fala que é ela e Nina. E nesse momento, descobrimos que Millie e Claude são irmãos, e ele pergunta de onde elas conhecem eles. Caim fala que elas foram suas professoras quando ele tinha apenas 5 anos, e Claude diz que isso é muita coincidência, e por isso eles devem ir beber. E em seguida, eles pegam uma mesa e começam a conversar enquanto bebem. Elas informam a Claude que Caim já é rank A, o mesmo que ele, e Claude se surpreende, obviamente, mas aceita bem fácil, já que mesmo sendo apenas um aluno, Caim foi o único aventureiro que se equiparou a ele em questão de força. Millie fica muito surpresa ao saber disso, já que em habilidade de batalha, Claude é o mais forte, já que ele chegou no rank A apenas com sua força física e sem usar magia. E nesse momento, Nina informa que ele também é um barão. E obviamente, Claude fica chocado e também pede desculpas pelo tratamento. Millie e Nina começam a falar seus feitos quando ele era apenas um garotinho de 5 anos. Falam que ele derrotou sozinho um dragão vermelho, que é um monstro rank SS. E com os itens que ele deixou cair, Caim fez as bolsas de itens que elas usam. E nesse momento, a esposa de Claude pergunta quanto cabe naquelas bolsas. E Millie diz que nunca encheu, e por isso não sabe, e fica muito interessada na bolsa, e pergunta como Caim fez. Caim, com vergonha por ela estar muito perto, fala que vai fazer uma para ela também, e nesse momento, ela completamente bêbada dorme em cima de Caim. Em seguida, Caim se lembra que terá aula no dia seguinte, e precisa se preparar. Após ele sair, a moça da guilda diz que precisa de alguns aventureiros para darem uma palestra na escola de magia. No dia seguinte, Caim começa sua aula e hoje os alunos deverão acertar os alvos com a melhor magia que tiverem. E Caim, ao ver isso, fica muito feliz, já que poderá mostrar todos os frutos do seu treinamento com Yuya. Porém, para sua tristeza, a professora o chama e fala que ele está proibido de usar magia ofensiva na escola, já que até suas magias mais básicas destroem a barreira da escola. Mas manda ele não se preocupar, já que ele ganhará os pontos daquela aula só de ficar olhando. Caim fica triste, mas não tem o que fazer. E nesse momento, Claude e as outras observam Caim e dizem que ele deve estar sofrendo muito, e logo armam um plano para ajudá-lo. Em seguida, na sala de aula eles são apresentados aos alunos e eles ficam impressionados, já que eles são aventureiros de rank A e B. Claude manda os alunos mostrarem os seus cartões de aventureiros, mas Caim não mostra o seu. Claude vem até ele e pergunta o porquê dele não mostrar. Caim, em seus pensamentos, começa a chorar, já que o seu cartão é dourado. E se ele mostrar isso, distanciará ele ainda mais dos outros alunos da classe dele. Caim então diz apenas que esqueceu seu cartão. E Claude fala que o cartão serve como identificação para caso algo aconteça, e ele não deve esquecer nunca mais o seu cartão. Em seguida, eles vão para uma aula prática, e Caim fica muito feliz que poderá mostrar seus poderes sem se segurar contra Claude. Porém, Claude vem chamando todos os alunos antes dele, e o deixa por último. Caim tenta ir para Nina, mas ela o alerta que ele não pode usar magia. Os 4 aventureiros revelam seu plano. A intenção deles é mostrar o quão fortes eles são, para no final eles serem derrotados por Caim, fazendo assim com que Caim se torne o herói da sala e todos gostem dele. Porém, quando chegaria a vez de Caim lutar com Claude, o sinal toca informando o fim daquela aula, o que o deixa bem triste e frustrado. No fim daquele dia, Caim fica bem nervoso e vai até a floresta para descontar sua raiva. Começa a desferir vários ataques de forma furiosa,
E em dado momento, um dragão gigante vem atacar Caim. Mas ele está com tanta raiva que apenas fatia com uma facilidade gigantesca o tal dragão. Em seguida, ele lança um ataque bem forte, e ao longe os guardas veem e pensam que o rei demônio veio atacar. Imobilizam todos os soldados e o pai de Caim vai até o local. Novamente, assim como no início do anime, ele encontra um lenço com o brasão da sua família nele, e logo se dá conta que tudo aquilo foi causado por Caim. Mais tarde, o rei convoca Caim e fala que recebeu uma mensagem de seu pai informando que o rei demônio apareceu na floresta dos monstros. E fala isso pois uma chuva de rochas flamejantes aconteceu lá dentro da floresta. E também deixaram uma cratera gigantesca no local. O rei pergunta a Caim se ele não recebeu nenhum aviso dos deuses, já que ele é o escolhido deles. Caim fica nervoso e diz que isso não deve ser nada demais. E sem escolha, revela que foi ele que causou tudo aquilo em um momento de raiva. E após isso, o anime nos mostra um dragão. Mas diferente dos outros, esse dragão fala e diz que o selo está ficando fraco. Fala que apesar de ser uma parte do seu corpo, ele já está ficando bem forte. E nos é revelado que esse tal dragão é na verdade o deus maligno com o qual Caim deve lutar para proteger o mundo. E dessa forma o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? A próxima parte provavelmente será a última desse anime que está se encerrando. Então, já se inscrevam aí e ativem o sininho para não perder quando sair, beleza? E aproveitem também para deixar aquele like maroto que ajuda demais na divulgação desse vídeo. E para quem acompanha até o final, deixei um vídeo incrível aqui para vocês. Conta a história de um gordinho que ao sair para outro mundo, ganhou poderes incríveis e ficou maromba. Agora, todas as garotas querem ele e ele ficou bem forte. Vão lá que o anime está incrível, beleza? Fui!